Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a essa Casa de Jesus, que nos recebe sempre de portas abertas, que possamos, então, nessa manhã nublada, unir nossos pensamentos para fazermos a nossa oração inicial. Então, convido a todos que possamos fechar nossos olhos físicos, rogando a Deus, que é Pai de todos nós, que esteja conosco neste momento, nos acolhendo, nos amparando, junto daqueles trabalhadores espirituais incansáveis da seara de Jesus. Que possamos, queridos irmãos, cada vez mais sentir o amor profundo que estamos a receber diariamente, agradecendo todos os dias as bênçãos de luz que estamos a receber. Que a paz do Nazareno fique conosco. Que assim seja. Meu nome é Patrícia, eu sou uma trabalhadora espírita aqui do Centro Espírita. E nesse mês, então, nós estamos trabalhando com o livro O Consolador, de Emmanuel. É um livro feito de perguntas e respostas. É um livro bem denso. Eu peguei uma questão só para falar hoje. A questão 131 desse livro. A questão 131 que eu coloquei aqui em cima vai falar sobre a aquisição da experiência espiritual. Como que a gente adquire essa experiência espiritual? Pergunta bem curtinha e uma resposta mais curtinha ainda. Dizendo que adquirimos a experiência espiritual através da luta e do trabalho. Todos nós, espíritos que somos. Assim como para o nosso corpo nós precisamos do pão físico, o espírito precisa ter essa luta e esse trabalho diariamente. Então, eu fui pesquisar no Livro dos Espíritos, falar sobre trabalho, a lei de trabalho, nas questões 674 a 681, nas leis morais, vai falar sobre a lei do trabalho. Queridos irmãos, para aqueles que achavam que a gente desencarna o nosso corpinho bonitinho e vamos ficar lá descansando, não vai dar. Não vai dar. Mudou o plano. Para aqueles que achavam que a gente ia desencarnar, ia deixar o corpinho aqui, agora eu vou descansar pela eternidade, não vai ser assim. Não vai ser assim. Infelizmente ou felizmente, não sei, não vai ser assim. Nós necessariamente teremos que trabalhar e muito. Os trabalhadores de Jesus não param um minuto de trabalhar. Eu estava refletindo muito sobre isso, a gente fica refletindo, quando a gente vai fazer a palestra, aquela palestra, na verdade, é para nós mesmos, É para o palestrante em primeiro lugar. Então, a gente começa a refletir sobre a lei do trabalho. E a gente começa a pensar o quão é importante nós tomarmos as nossas decisões, pararmos de colocar sempre para depois. Amanhã, o ano que vem eu faço. Quando eu me mudar de casa, eu faço. Quando eu trocar de emprego, eu faço. Quando sempre colocando para depois. Depois eu faço a mudança. Depois eu faço a reforma íntima. Eu vou lá no Bezerra, tomo o meu passe semanal ou mensal e está tudo tranquilo. Eu estou trabalhando o meu lado espiritual. Será que é isso mesmo? É isso que é trabalhar o lado espiritual? A gente vir aqui no Centro Espírita, nos fortalecer através da fluidoterapia, das palestras, das preces e radiações, é muito importante. Mas nós precisamos fazer mais. Nós precisamos tomar verdadeiramente as nossas decisões. Pararmos de ficar em cima do muro. Eu vou, mas não vou tanto. Mas eu não estou fazendo mal, mas também não está fazendo bem. E está na hora de nós nos posicionarmos. Jesus precisa de todos nós.
Todos nós somos trabalhadores de Jesus. Nós precisamos trabalhar nos nossos corações, o nosso perdão, o auto-perdão. Porque a gente muitas vezes não trabalha, mas eu sou tão egoísta, eu sou tão orgulhoso, eu sou tão preguiçoso. A gente fica se culpando. Depois. E esse depois nunca chega. Depois. Eu me lembro quando eu comecei a fazer as palestras, eu tinha 17 anos. E uma trabalhadora falou para mim assim, eu falei para ela, eu não tenho capacidade, eu nunca vou conseguir. E ela falou para mim assim, tu vai esperar ser Jesus para começar a trabalhar? Não dá para esperar para ser Jesus. Tu precisa trabalhar. A gente precisa colocar na prática o que a gente está aprendendo. É lindo ler os livros, com certeza, nos fortalecem, nos fazem tomar melhor decisões, com certeza. Mas precisamos, queridos irmãos, sair dessa zona do conforto, nos incomodarmos e começarmos a trabalhar pelo mundo melhor, colocar em prática. Eu estava pensando em propor para todos, para a gente pensar quais são as qualidades que nós temos positivas. Quais são as qualidades que nós temos positivas? Olhar para dentro de nós, nos perceber que somos luzes também, porque, como eu disse antes, a gente se percebe muito como sombra e esquece de ver que somos luzes também. Somos capazes, todos nós somos capazes, de sermos mais humanos, de sermos mais gentis, mais amorosos, mais pacienciosos. Temos capacidade desse melhoramento diário. Então, olhar para dentro de nós, na nossa intimidade, olhar as qualidades que temos e tentar pensar onde nós podemos trabalhar com essas qualidades que a gente tem. E eu vou mais adiante. Para vocês, para nós todos, pensarmos aonde nós vamos exercer essas qualidades até o final do ano de 2017. Nós estamos em outubro, né? Não terminou o ano, dezembro. Pensarmos aonde que eu vou exercer essas qualidades positivas que eu tenho. Em que lugar da minha convivência, do meu dia a dia, que eu posso começar a praticar a lei do trabalho. A lei do trabalho não é aquele trabalho que eu trabalho para ter o dinheiro. Aquele trabalho que eu faço com amor. O meu trabalho de doação. É desse trabalho que nós estamos falando. Da gente se doar o momento da semana. Todo mundo arranja tempo. Quando a gente quer, a gente arranja tempo. Para fazer besteira, a gente arranja tempo. E por que para o trabalho a gente não arranja tempo? Para o trabalho voluntário. Em qualquer lugar, não precisa ser dentro do centro espírita, não precisa ser aqui no Bezerra. Aonde a gente estiver. Que a gente possa fazer esse trabalho voluntário, colocar em prática as nossas qualidades. Que a gente faça esse pensamento, que a gente faça essa reflexão e que, principalmente, a gente pare de usar a palavra dificuldade. Eu tenho dificuldade, eu tenho dificuldade. Vamos cortar essa palavra do nosso vocabulário. Nós não temos dificuldades, nós iremos conseguir. Nós estamos conseguindo. Nós precisamos ser mais positivos. Eu estou tentando. Não, eu estou conseguindo. Posição. O nosso mundo está cheio de pessoas deprimidas, negativas, rancorosas. Nós precisamos tomar aquela posição que eu falei anteriormente. Pararmos de fazer igual como fazíamos outrora. Está na hora de tomarmos as nossas decisões, as nossas posições, encararmos de frente essa responsabilidade. Quando a gente conhece a doutrina consoladora de Allan Kardec, nós não podemos mais agir da mesma maneira, não combina. Eu já sei onde vai dar o que eu estou fazendo.
Eu sou responsável pelas minhas atitudes, não é o outro. Nós precisamos parar de colocar sempre no outro. Eu faço por causa do outro, eu estou nessa posição por causa do outro. Não. Nós estamos aqui, somos frutos das nossas escolhas diárias. Eu sou a resposta do que eu fui há 10 anos atrás, do que eu fui há 100 anos atrás. Então, o que a gente quer para nós daqui a 10 anos? Daqui a 100 anos? Precisamos pensar em projetos de vida. Projetos de vida. E não é apenas a vida material. Porque essa vida material, ela tem início, meio e fim. Isso é para todos nós. Todos nós vai chegar o diazinho, ó, deu, terminou o corpinho. Deu, vamos lá, partiu para outra. E aí, quando a gente vai partir para outra dimensão, que é a espiritual, nada irá mudar. Olha que interessante isso. Nada irá mudar. Ontem, assistindo uma palestra do Haroldo, ele disse, é como atravessar uma porta. Eu atravessar a porta da fluidoterapia aqui, vai mudar alguma coisa? O meu pensamento, o meu modo de agir. Atravessei a porta aqui. Vai mudar? Não vai mudar. É mais ou menos a mesma coisa. Nós vamos passar para a porta do plano espiritual e não vamos virar santos. Não vamos virar santos, porque estamos sem o nosso corpinho. Nós iremos ser os mesmos espíritos que somos neste momento. Então, nós precisamos cada vez mais compreender a doutrina espírita e vivenciá-la, colocar em prática. É isso que Jesus pede para nós diariamente, para a gente parar de colocar para depois. Na próxima vida eu faço, eu tenho outra eternidade. Não, agora. Vamos tomar posições agora. Jesus está nos convocando para o trabalho agora. Se nós queremos um mundo de luz, de paz, não tem que deixar para os outros fazerem. As gerações futuras fazem. Não. Quem são as gerações futuras se não são nós mesmos, novamente, num corpo novo? Nós precisamos tomar posições imediatamente. Posições. É o que Jesus nos pede diariamente. É o que os trabalhadores incessantemente nos estão pedindo. E aí a gente aprende que os 5 livros das obras básicas são a nossa pedra inicial, né? É onde a gente aprende tudo. O Espiritismo está lá, no Allan Kardec. Só que nós somos tão felizes, estamos tão felizes em receber também obras que vêm complementar os conhecimentos. Porque Allan Kardec já falou que não tinha falado tudo e que ia vir mais informações para nós depois. E aí veio essa coletânea dos livros do Chico Xavier, eu trouxe um aqui, Obreiros da Vida Eterna. Se eu não me engano, são 13 da coleção do Nosso Lar. São livros que todos nós deveríamos ler. O primeiro é o Nosso Lar, aquele do filme que muita gente já viu, né, do André Luiz. O primeiro, então, é o Nosso Lar, contando de uma forma educativa como que é essa vida no plano espiritual. E a gente vai lendo e vai aprendendo e vai se envolvendo com as histórias de uma maneira muito grande. Porque, na verdade, todos esses livros são relatos de espíritos e suas vivências no plano espiritual. Eu estou tentando ler toda a coleção aos pouquinhos, porque não importa a gente ler rápido, a gente tem que ler, absorver, entender. Então, uma história que me chamou muito a atenção Entre a Terra e o Céu, do Júlio, né? Quem já leu o livro do Júlio, aquele menininho que desencarnou afogado, 2, né, vezes seguido. Aí ele começa a contar a história do Júlio. Quem foi esse Júlio?
Porque se a gente pega só o Júlio lá, pequenininho, afogado com 7 anos, né, a visão do aqui e agora, ai, coitadinho, morreu afogado, deixou uma irmã, deixou um pai. Aquela tragédia, né? Se a gente vê só aquela história ali, de uma criança ao desencarnar. A gente vê assim, né? As pessoas que não têm o conhecimento de uma vida que continua, vai pegar só esse pontinho e vai dizer, que absurdo. Só que a gente lendo as histórias, a gente vê que esse Júlio, ele necessita daquele momento. Ele necessita passar por aquele desencarne afogado, sim. Na história do André Luiz, Entre a Terra e o Céu, vai contar que o Júlio tinha sido um suicida anteriormente. E aquelas mazelas do suicídio estavam, sim, no perispírito dele. Porque quando a gente comete o suicídio, a gente destrói o nosso perispírito. Então, lá no plano espiritual, isso está lá no livro, lá no plano espiritual, o Júlio foi recolhido, o espírito Júlio foi atendido, a mãe dele fazia preces para ele tomava água fluida, ele passava medicação onde ele tinha sido, né, onde ele estava ferido. Ele teve todo um tratamento espiritual no plano maior. Só que ele necessitava o corpo. Ele necessitava colocar no corpo aquelas mazelas, aquelas mesmas que ele tinha criado anteriormente. Por que eu estou trazendo esse exemplo para vocês? Porque, para mim, marcou muito a minha vida esse exemplo. Eu nunca mais tenho o direito de falar, coitadinho, desencarnou tão cedo. A gente não tem esse direito de falar. Se a gente compreende que não existe coitadinho, se a gente compreende que aquele espírito que viveu uma semana, um mês, um ano, ele necessita daquele momento. Aquele é o período dele. Quando a gente começa a perceber que Deus é amor, e foi a partir daquele desencarne do Júlio, com 7 anos, afogado, que ele conseguiu restabelecer o órgão perispiritual dele, se curando. Olha que história linda, psicografada no livro de Chico Xavier, nos esclarecendo essa gama de informações. E como é que a gente vai ler esses livros e vai agir do mesmo jeito? Não tem como. Nós não podemos mais ler os livros, as histórias, e achar assim, é um continho de fadas, é a história da carochinha. É ficção. Não é, gente. É a vida verdadeira, a vida como ela é. Porque a nossa vida verdadeira é a espiritual. Nós invertemos as coisas. Nós estamos num corpo físico, temporário. Nós somos espíritos imortais. Precisamos compreender que a lei do amor é universal. E essas histórias do André Luiz, o Haroldo mesmo dizendo que... Por que elas são tão importantes para nós? Porque são espíritos como nós. São espíritos como nós, com sombra em um momento, com luz em outros momentos. Porque aí ele começou a questionar, né? Por que o Chico não narrou? O Chico não. Por que o André Luiz não narrou história de espíritos evoluídos, de espíritos de luz, em planetas de amor, de paz? Por que ele não narrou essas histórias? Porque para nós ia ser distante, não ia ser educativo para nós. Espíritos de luz existem, em algumas partes dos livros aparecem, que eles aparecem ali nas colônias espirituais, mas eles não estão nessas colônias. Eles estão em outros lugares. Para nós vai ser muito distante. Nós precisamos aproximar de nós, criar projetos que nos aproximem, não que nos distanciem. Criar projetos que a gente consiga visualizar, que nós possamos conseguir colocar em prática, fazer a ação. E eu fiquei pensando uma frase que o Haroldo falou, que foi assim: nós precisamos nos tornar humanos, não anjos, humanos. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, e é verdade. Nós precisamos nos tornar humanos.
Não é anjos. A gente põe lá, onde eu vou ser anjo? Não. Nós precisamos nos tornar humanos. O que é humano? Humano é aquele que sente a dor do outro. Humano é aquele que está junto. Humano é aquele que chora. É aquele que se comove. É aquele que vê o outro e não fica, está tudo bem. Não, não está tudo bem. Está me incomodando ver o outro mal. A gente precisa se tornar mais humano. A gente precisa passar na rua, ver aquelas pessoas de rua, e aquilo tem que nos tocar. A gente não pode mais passar e, não estou vendo nada, não estou vendo. Não, a gente está vendo. E se a gente não pode fazer nada naquele momento, a gente pode sim, a gente pode fazer uma prece. A gente pode pedir naquele momento que os trabalhadores incansáveis ajudem aquele ser. Isso é se tornar humano. Isso é perceber o outro. E quando a gente está trabalhando, isso é uma coisa assim que a gente vê muito na prática. Quando a gente está trabalhando, a gente esquece dos nossos problemas. A gente esquece aquele peso que a gente tem nas costas. Porque a gente está trabalhando, a gente está envolvido. A gente não tem nem tempo de ficar pensando tanta besteira. A gente precisa colocar na prática. E esse trabalho incansável faz com que a gente aumente as nossas forças. Faz com que a gente aumente a nossa fé, aumente o nosso amor. A gente tem o costume de ficar muito na preguiça, como eu disse antes, da comodidade. Está tudo bem. Não está tudo bem. Nós precisamos nos mexer. Mexer esses sentimentos dentro de nós. Não escondê-los, mexer neles, incomodar mesmo. Por que eu estou agindo assim? Por que eu estou sendo egoísta desse jeito? Se incomodar, isso é importante. A gente se incomodar com as coisas que a gente faz. Mas não adianta ficar só se incomodando, né? Tem que se incomodar e partir para uma ação. O que eu posso fazer de diferente? Quais são os mecanismos que eu vou acionar para mudar as minhas ações? Percebendo que nós não iremos trocar do dia para a noite tudo. Não vamos ser maldosos conosco. A gente, às vezes, é tão querido com o nosso amigo, com o nosso filho. Tu tem o teu momento, tem o teu tempo. A gente, né, tem esse carinho com o filho, por exemplo. E com a gente, às vezes, a gente não tem esse carinho. A gente quer já ser perfeito. Vai ser tudo certinho, não pode errar. Se errar, deu. Não, vamos ter tranquilidade conosco. Vamos nos tratar com carinho. Hoje eu não consegui, ok, eu vou tentar amanhã de novo. Mas tenta, né? Vou tentar e vou fazer. A gente tem que ser mais carinhoso com o nosso coração. Jesus, que é nosso irmão, nos perdoa sempre, nos compreende sempre. Nesse livro, Obreiros da Vida Eterna, que foi o último que eu li, eu não estou lendo muito na ordem, fala dos trabalhadores incansáveis. Incansáveis. Que estão em todos os lugares. Quer naqueles lugares mais sombrios, que a gente nem imagina, tem um trabalhador de Jesus lá, trabalhando em prol do amor, em prol da luz. Então, eu coloquei aqui que a lei divina distingue pela conduta individual. Então, como eu disse antes, nós seremos responsáveis pelas nossas atitudes individual, e é algo, olha como essa frase é profunda, a lei divina distingue. Então, nós podemos, muitas vezes, e fazemos o disfarce, a maquiagem. Como eu sou boazinha. A gente consegue disfarçar, mas para Deus, não. Para Deus, a gente não disfarça nada. Deus percebe a diferença do trabalho da ociosidade. Não podemos esconder. A gente pode esconder para os nossos familiares, para os nossos colegas. A virtude do crime. Eu fiz, mas ninguém viu. Mas tu sabe que fez. Né? É como quando a gente passa no sinal vermelho. Ninguém viu, vou passar ligeirinho. Mas tu sabe que fez. A consciência da gente nos grita que a gente está fazendo. A verdade da simulação. A boa vontade da indiferença.
são as virtudes que nós temos que tentar plantar dentro de nós, nos nossos corações, as boas virtudes, trabalhando. E esses mentores, até eu cheguei a anotar aqui anotei, os benfeitores, todos os benfeitores que aparecem em todas as obras do André Luiz, eu escrevi ali, são espíritos que cometeram graves erros e, no ato de corrigir os erros, transformaram-se em benfeitores. Profundo isso, né? E se a gente for ver todos eles, é assim mesmo. Aquele benfeitor, aquele espírito de luz responsável por aquela tarefa, outrora foi aquele responsável por ter feito aquilo, ao contrário. Olha que coisa linda isso. Nos ensinando que todos erramos, todos. Mas nós precisamos trabalhar. E trabalhando, vamos superando os nossos erros. Vamos trabalhar, queridos irmãos. Vamos nos oferecer para as tarefas. Agora eu vou puxar a brasa aqui para o nosso Bezerra. Quem quiser e que puder e que já pode, venham trabalhar. Venham trabalhar conosco em prol de tantos que chegam aqui todos os dias com lágrimas e dores. Que nós possamos trabalhar, nos oferecer a essa equipe. E quando a gente está trabalhando, a gente está se curando também as nossas dores. O nosso coraçãozinho vai aliviando, vai se acalmando, a nossa fé vai aumentando, a gente vai ficando mais tranquilo, mais feliz. Isso faz bem para quem, em primeiro lugar? Para mim mesma. Eu sou a maior beneficiária dessa luz, desse amor. Eu garanto que eu aprendi um monte com essa palestra sobre o trabalho, porque eu estudei para falar, então eu fui a primeira a receber. Eu marquei aqui que eu queria ler uma partezinha que eu achei tão importante, de ver se eu vou conseguir ler. Que diz assim, foi uma prece que foi feita, eu vou ler para vocês antes da gente fazer a nossa. Se chama assim o nome da prece. Glória aos servos fiéis. Ó Senhor, abençoa os teus servos fiéis, mensageiros de tua paz, semeadores de tua esperança. Onde haja sombras de dor, acende-lhes a lâmpada da alegria. Onde domine o mal, ameaçando a obra do bem, abre-lhes a porta oculta de tua misericórdia. Onde surgem alcoelos de ódio, auxilia-nos a cultivar as flores bem-aventuradas do teu sacrosanto amor. Senhor, são eles teus heróis anônimos, que removem pântanos e espinheiros, cooperando em tua divina semeadura. Concede-lhes os júbilos interiores, da claridade sagrada em que se banham as almas redimidas. Unge-lhes o coração com harmonia celeste, que reservas ao ouvido santificado, descortina-lhes as visões gloriosas, que guardas para os olhos dos justos. Condecora-lhes o peito com as estrelas da virtude leal, enche-lhes as mãos de dávidas benditas, para que repartam em teu nome a lei do bem, a luz da perfeição, o alimento do amor, a veste da alegria, a alegria da paz, a força da fé, o influxo da coragem, a graça da esperança, o remédio retificador. Ó Senhor, inspiração de nossas vidas, mestre de nossos corações, refúgio dos séculos terrestres, faze brilhar teus divinos lauréis e teus eternos dons, na fronte lúcida dos bons, os teus servos fiéis. É uma mensagem muito bonita, né? Então, convido a todos para fazermos a nossa oração, nesse clima de paz que nós estamos, pensando nesses servos fiéis de Jesus,
esses trabalhadores de luz, de amor, que estão por toda parte. Que possamos, Jesus, cada vez mais sentir a vibração deles junto a nós. Que possamos nós fazermos a nossa parte, sendo dignos de tanta luz, de tantas bênçãos que estamos a receber. Que a gratidão das coisas belas da vida se façam presente diariamente. Que possamos, Mestre amoroso, lembrar do sol que brilha todos os dias, mesmo que atrás das nuvens. Que possamos sempre lembrar de Deus, Pai, Criador de todos nós. Gratos estamos, hoje e sempre. Que assim seja.